em Santa Catarina, eu moro em Araquari, do lado de Joinville. Então, abracem esta obra em nome de Jesus. Irmãos, entramos aqui pela misericórdia e vamos fazer aí se faz necessário hoje, né? Infelizmente, irmãos, o tarifaço chegou e o governo aí, né? Parece que quer ir para o lado da conversa em vez de o ataque, né? E aí teve farpas trocadas entre Tarcísio de Oliveira e o Fernando Haddad. Foi um dia conturbado aí nos bastidores políticos, mas a fala foi: primeiro vamos conversar para depois tomar uma decisão. Primeiro vamos conversar para depois tomar uma decisão. Então, eu acredito, né, que os empresários, o agro, o setor do aço, o setor da laranja, o setor da aeronáutica, o setor do café, do chá, todos estão pressionando o governo para não dar de frente com o Trump, para não piorar mais ainda a situação. Então, eu creio que vai acontecer algo até dia 1º de agosto. Então, e aí, se o governo bater continência ou sentar à mesa para uma negociação, eu acredito que vai vir aí muita coisa pela frente. Irmãos, é muito importante, né? Teve uma fala, deixa eu colocar aqui do deputado do Nicolas, né, sobre o assunto, que é bom a gente analisar por quê? Porque, querendo ou não, todos foram prejudicados. Não é só uma parte do Brasil, não é só o pobre, todos foram prejudicados pela taxação do Trump. Nos últimos dias, veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados. Não, esse é do INSS. Cadê o vídeo que eu acabei de ver agora do Nicolas? Ele já deve ter escutado. Tinha um vídeo que ele estava falando. Mas eu vou dizer, irmãos, eles estão aí com muitas narrativas. O governo está dizendo que a culpa é do Bolsonaro, mas é bom a gente deixar claro, irmãos, que a culpa, né? Eu acredito que uma das falas mais inteligentes sobre tudo isso é a do Tarcísio, né? É R$50, irmã Cleide. É a do Tarcísio, que falou que não adianta terceirizar a culpa para o Bolsonaro. Existem algumas coisas que o Lula fez. Primeiro, foi na reunião do Mercosul. Irmãos,
Veja, tá aqui, ó, na questão do Nicolas aqui, essa matéria. Milley é aliado de Donald Trump, Milley é judeu, trabalha com o judeu sionista. E olha aí a ideia do Trump e do Milley. Ó. Visão do Clarim nesse final, porque sabemos que está acontecendo também uma negociação entre Argentina e Estados Unidos. Eles estão melhor que a gente nesse sentido? Nossa, incomparável. Hoje teve uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores e do Comércio Exterior da Argentina, Gerardo Wertheim, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, lá em Washington. E está muito avançada a negociação, que foi lançada pelo Scott Bessent, secretário do Tesouro, na visita dele a Buenos Aires no dia 14 de abril, que chamou a nossa atenção. Sim. Bem, o conteúdo é o seguinte: o Javier Milei já havia conseguido negociar com o Trump uma isenção para, naquela tarifa de 10% que foi imposta aos países do Mercosul, uma isenção para os 100 produtos mais exportados pela Argentina para os Estados Unidos. Esses 100 produtos representam 80% da pauta de exportação da Argentina para os Estados Unidos. E a ideia é que isso se torne um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Argentina, pelo qual também os produtos americanos, a maioria dos produtos americanos exportada para a Argentina, fique livre fique isento de tarifas, tarifa zero. Nem os produtos argentinos pagariam impostos para entrar nos Estados Unidos, nem os americanos, de uma lista, pagariam impostos para entrar na Argentina. Exato. As exceções são o alumínio e o aço, que são importantes para a Argentina e que são considerados uma questão de segurança nacional pelo Trump. Trump realmente quer fazer a produção de aço e alumínio nos Estados Unidos, e esses estão com uma tarifa de 50%. Com exceção do Reino Unido, que está com uma tarifa de 25% que foi negociado. Não houve espaço para essa negociação. Mas os outros produtos argentinos, está muito avançada essa negociação para tarifas. E aí eu vou dizer, irmãos, olha que coisa complexa, né? No dia 4 de julho, Donald Trump cortou o assistencialismo e cortou as tarifas dos empresários, impostos dos empresários americanos para injetar dinheiro para que os empresários movimentem a máquina e voltem a contratar. Aí veja o que o Milei fez. Dizem que o iPhone na Argentina pode custar aí, eu não acredito, mas eu acredito que pode custar aí R$4.000. Estão dizendo de 2.900 e alguma coisa sem imposto, mas não vai chegar a um preço tão barato assim. E a Argentina, através desse livre comércio com os Estados Unidos, vai se transformar, olha só, vai se transformar num polo de turismo brasileiro, tá? Porque com essa taxa zero, produtos baratos, vai atrair turistas para visitar e gastar dinheiro na Argentina. Por quê? O Brasil está caro e é só você entra na Argentina de carro e muita coisa vai valer a pena você comprar na Argentina em vez do Brasil. Olha que coisa. Outra coisa, irmãos, aí você vê, o Trump cortou verba para o assistencialismo e cortou imposto para os empresários. Para quê? Para que os empresários gerem emprego e tirem o povo do assistencialismo, para que o povo vá trabalhar. É o dia da independência dos Estados Unidos, Trump fez isso. Milei está trabalhando a mesma política. E aí o Brasil é um retrocesso, né? Porque o Brasil quer assistencialismo, porque o Brasil quer comunismo, quer socialismo. E o Brasil quer quebrar o sistema. E eu estava analisando essa questão aí do Trump. Ela nos leva a refletir, né, irmãos? Até que ponto isso não vai levar a um enfraquecimento dos empresários e dos negócios que o Brasil faz e quebrando aí algumas empresas. Então, olha a ideia. E se quebrar, meu irmão, alguém vai comprar por preço de banana. E quem está pronto para comprar o Brasil é a China.
E então o governo ele está sofrendo uma pressão enorme. Por quê, irmãos? Javier Milei é parceiro comercial de Trump e ele é aliado à direita. E o que o Lula fez na reunião do Mercosul? O Lula me vai dentro de um país que não é o seu país, vai visitar uma presa que está presa em casa, né, a Kirchner, que foi julgada, condenada à corrupção, e ele me chega para visitar ela com um cartaz Kirchner livre, como Lula livre, dizendo que ela está sendo perseguida. Então, veja bem, ele afrontou Milei, ele afrontou o Congresso argentino, o Senado argentino, a Suprema Corte argentina e a soberania da Argentina de tomar decisões. E aí eles estão dizendo que o Trump deve cuidar da política lá da América. Olha só, ele deve cuidar da política da América, não deve interferir. E o que o Lula foi fazer? Será que o Lula é um semideus que ele pode ir num outro país e defender uma presidiária e ofereceu, né, asilo, como o irmão Júlio, o irmão Júlio está dizendo. Então, veja bem, Dilma, junto com o Putin e junto com a Dilma, ele foi e o que ele fez? Ele declarou o fim do dólar, né? Eles querem criar um mecanismo de comércio entre os países do BRICS e quem quiser entrar para se libertar do dólar. E aí, meu irmão, o Trump se manifestou. Então, veja, a questão não é o Bolsonaro. A questão é que o Irã ficou, o Brasil foi a favor do Irã e foi contra Israel. Veja que o negócio é mais embaixo do que muita gente imagina. Outra questão que pegou nessa situação foi o fim, né? A fala do Naime, junto com a fala de Putin, junto com a fala da Dilma, de criar um modelo econômico para se libertar do dólar. Eu estou tentando entrar aqui na matéria, está lá no meu Instagram, para mostrar que Trump já falou. O Trump já se posicionou totalmente contra essa situação, mas ele declarou que foi isso. Então, olha só, a fala do Nine no BRICS e olha a fala de Donald Trump, só para vocês imaginar o nível da situação. Olha aí. Que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? BRICS was set up to degenerate. O BRICS foi criado para desvalorizar nosso dólar e tirar nosso dólar como padrão e retirá-lo como Our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. E tudo bem se eles quisessem jogar esse jogo, mas eu também posso jogar esse And that's jogo. okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's Então, qualquer um que esteja no BRICS terá uma cobrança. BRICS is getting a 10% charge. BRICS is O BRICS não é a minha opinião. É uma ameaça. not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying Mas o que eles estão tentando fazer é destruir o dólar para que outro país possa assumir e to ser. do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. E nós vamos perder o padrão
vamos perder o padrão em algum We're not going to lose the standard at any time. Nós não iremos perder o padrão em momento algum. And if Se perdêssemos o dólar como padrão mundial, seria como perder uma guerra. E uma guerra mundial. we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the Nós seríamos mais o mesmo, não seríamos mais o mesmo país. Nós não vamos deixar isso acontecer. Isso é palavra de Trump. Então, veja bem, irmãos, a questão do Lula ir lá na Argentina afrontar Javier Milei com o Senado, o Congresso e a Suprema Corte, ninguém falou nada aqui no Brasil. A questão do Lula afrontar os Estados Unidos dizendo que temos que sair do dólar, também ninguém falou nada. E outra coisa, irmãos, existe o Vale do Silício, que são os cara que mandam e estão ao lado de Trump e não querem a censura da forma que o Supremo está querendo colocar no Brasil. Então, só para você entender, né? A viúva de Steve Jobs, a investidora bilionária envolvida em projetos como a empresa California Forever, que planeja uma nova cidade na Califórnia, são os magnatas do Vale do Silício. Elon Musk, que é o proprietário do X, Reid Hoffman, cofundador do Neuralink, e também associado à California Forever. Aí tá lá, Shamati e David, investidores e apresentadores do podcast AL, conhecidos como apoiador de Trump. Doug Lennon, parceiros da Sequoia Capital, que também apoia um republicano. E o fundador da Bolt, que enfrentou reviravoltas financeiras. É importante notar que a influência desses magnatas vai além das suas empresas, impactando também na política e iniciativas de longo prazo, como também na criação de novas cidades. Veja que eles estão querendo criar as Smart Cities. Magnatas do Vale do Silício planejam as cidades ideais. E aí, olha só, todos os donos das Big Techs estão do lado de quem nesse momento? E, meu irmão, a fortuna dos bilionários do Vale do Silício, que é os coordenadores da IA, da inteligência artificial, ela movimenta trilhões de dólares no mundo. Então, o que é o Lula diante dos magnatas do Vale do Silício? Então, isso está além de política. Além de política. Então, veja bem, a censura que eles tentaram colocar na União Europeia, eles não conseguiram. A esquerda não conseguiu criar mecanismo de silenciar o povo na União Europeia da forma que eles queriam. Aí, veja bem, nós temos agora uma Suprema Corte no Brasil e um presidente que acha que manda. E eu acredito que a forma que Donald Trump está agindo está colocando uma coleira bem grande no governo brasileiro, dizendo não é bem por aí por onde vocês estão caminhando. Por quê? Porque vocês vão ver, irmãos, o que eu estou falando aqui, o Reino Unido vai ficar ao lado de Donald Trump e a União Europeia vai ficar do lado de Trump. E a China e a Rússia vai ficar caladinha nisso. Então, já estão pensando em criar um pedido de impeachment por causa disso daí ao presidente da República. Então, compreenda que foi a visita do Lula a Kirchner na Argentina e afrontando a Argentina, foi a questão do Lula declarar apoio ao Irã e contra Israel. A decisão do Lula de destruir o dólar e criar um novo mecanismo de moeda. E a questão das Big Techs
Olha só as coisas. Olha só as coisas que estão caminhando. A questão das big techs, a censura que está querendo ser colocada no Brasil. Então, tudo isso, e tem também a questão do Alexandre de Moraes, né, que é o alvo, aí ele tem um alvo nas costas, porque foi ele que censurou o Rumble e também o Twitter, que fez o Elon Musk pagar uma multa para os funcionários do Twitter não ser preso no Brasil. E olha a abertura que está dando, que o Erivaldo está dizendo, que agora à tarde Bolsonaro estuda falar com Trump sobre as tarifas. Então, veja bem, imagine, teve um ex-presidente do Banco Central, eu gostei da fala dele, imagine um gorila de 500 quilos contra um chimpanzé. O gorila de 500 quilos é os Estados Unidos e o chimpanzé é o Brasil. É uma luta desleal se o Brasil quiser brigar essa luta e tarifar com reciprocidade os Estados Unidos. Então, eu digo para vocês, é o mico, né? Essa foi a fala, né, Júlio, do ex-presidente. Então, eu digo que a forma que as coisas estão sendo condicionadas vai trazer o Brasil para sentar com Trump e eles vão colocar os pingos no i. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Quem estava por trás da volta do Nine era a esquerda americana, eram os democratas americanos. Lembra da USAID? É USAID, né? Que foi fechada por Trump no dia 1º de julho, investindo e interferiu nas eleições brasileiras. E eu disse para vocês, olha só, eu disse algo para vocês que no dia 6 de dezembro de 2022, o Sullivan, que era o cara do governo Biden, que tratava assuntos aqui do Ocidente, da América Latina, ele desceu em Brasília. Todo mundo estava no tic-tac, que ia acontecer alguma coisa, que vai ter alguma interferência, vai ter aí, o exército vai entrar, não vai permitir que a esquerda sume, tal. O dia que o Sullivan desceu, eu me lembro que estava em live, eu não sei se o pessoal aqui lembra, eu falei, acabou. Os Estados Unidos chegou para botar em ordem a casa, ele se reuniu com a equipe de transição do Bolsonaro e do Lula, e ali apazigou e acabou. O Lula foi transitado para assumir o Brasil e não tinha mais mudança nenhuma no que estava previsto. Veja, teve uma interferência americana no Brasil para o Lula assumir. Porque o governo americano era um governo de esquerda e tinha interesse no Brasil, né? E agora, novamente, nós iremos ver aí a América sentando na mesa com o governo brasileiro para colocar os pingos nos i. Então, veja bem, se o Bolsonaro entrar nessa guerra, eu acho que acredito que muita coisa vai acontecer. O Bolsonaro cogita negociar com Trump para conter desgaste por tarifa dos Estados Unidos e esteve. Aliados temem que o aumento da tarifa fragilize a direita e fortaleça o discurso da esquerda sobre a soberania. Ex-presidente estuda investir intervir diretamente na crise gerada pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo analista Caio Junqueira, da CNN, aliados do ex-mandatário avaliam que ele poderia iniciar um contato direto com a Casa Branca como forma de conter o desgaste político provocado pelo episódio, especialmente
no meio da direita. O ideal que vem ganhando força nos bastidores é que Bolsonaro estabeleça um canal de comunicação com o presidente Donald Trump, possivelmente por meio de um telefonema articulado com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro para tentar reverter a taxação. O gesto teria um duplo objetivo: demonstrar capacidade de articulação internacional e reverter a percepção de que o aumento tarifário é responsabilidade exclusiva do bolsonarismo. Irmãos, e eu vou dizer assim, eu não acredito que isso possa acontecer. E eu acredito que isso iria prejudicar mais ainda a imagem do presidente, porque ele estaria assumindo a culpa. Vocês não percebem isso? Ele estaria assumindo a culpa. Veja que a culpa ficou bem clara. Eu declarei aqui a culpa. Foi o Lula ir a favor do Irã e contra Israel. Foi o Lula ir na Argentina e afrontar a direita argentina. Foi o Lula declarar que é contra o dólar. Isso foi a questão da taxação. Bolsonaro entrou no pacote. É a questão das big techs que estão sendo censuradas. E se ele querer articular, baixar a taxação ou tirar a taxação do Brasil, ele vai estar colocando um alvo nas costas e a esquerda vai dizer, viu? A culpa foi de quem? Dele. É ele que quer afundar o Brasil. E se arrependeu, agora ele está voltando atrás. Mas que, irmãos, o prejuízo disso já vai começar a ser sentido, né? Porque o dólar já subiu, as bolsas de valores caíram, os empresários importadores estão assombrados, o agro está assustado. Veja que é uma sequência de coisas que vem sucedendo que são assombrosas. E quem é que paga a conta? É o tema da live. Irmãos, rico não vai deixar de ser rico por causa dessa taxação. Agora, quando o pobre, quando nós, meros mortais, e no mercado, no posto de gasolina, quem que vai pagar? Então, veja, o povo paga. E a classe mais prejudicada é o assalariado, porque o salário mínimo ele não está acompanhando a inflação. Então, o aumento do salário mínimo anualmente não acompanha o aumento da inflação. Então, não muda nada. Cada vez a carga fica mais pesada sobre o povo. Sobre o povo. Infelizmente. E sempre que acontece uma coisa dessa, precisa encontrar um culpado. E o culpado ou vai ser o Bolsonaro, né? Vai ser o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e nunca vai ser o governo, né? Eles querem incriminar o ex-presidente e o filho dele agora